Foto com o Bolsonaro, o Bolsonaro autografou pra ela. O que ele falou pra vocês agora há pouco? Ele falou que pra ele não desistir do Brasil, ele falou que não vai desistir, que o melhor está por vir. Que o melhor está por vir. Ai, que lindo. Olha aí. Os motivos internos, porque o exército não foi com Bolsonaro. Não havia unidade no exército. O exército dividido, isso eu já falava faz tempo. Foi um dos problemas aqui no Brasil. Então, um exército dividido, um exército polarizado internamente. E sem contar os problemas externos aqui na América do Sul. O nosso exército é um contingente baixo que não podia enfrentar problemas externos. Podia enfrentar sim. Então, esse é um dos motivos que o exército não foi com Bolsonaro. Um dos motivos. Porque a metade dos generais era 14. 3 aqui era aberto, né? E dá para ver que 2 deles era contra Bolsonaro. Sem contar os problemas externos aqui na América do Sul. O nosso exército é um contingente baixo que não podia enfrentar problemas externos. Como o Zé Maria falou bem, muitas vezes os oficiais da reserva, por poderem se manifestar, se manifestam, externam os sentimentos que não podem ser descritos pelos oficiais da ativa. E do que foi essa carta naquele momento, essa carta foi de fevereiro de 54, em agosto de 54, o Getúlio Vargas foi pressionado pelos comandantes, né, aí sim os generais, das forças, de todas as forças armadas a renunciar, e ele acabou resolvendo isso com um tiro no próprio peito. Então, da última vez que os oficiais do Exército Brasileiro da ativa se manifestaram, o presidente deu um tiro no peito alguns meses depois. Então, tem o direito de saber quem é quem. São as pessoas que são servidores públicos em última instância, e vale saber quem é quem, pelo menos o que se diz, né? Os 3 que estão agindo abertamente são o comandante militar do Nordeste, o general Richard Fernandes Nunes, o comandante militar do Sudeste, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, e o comandante militar do Sul, o general Valério Stumpf Trindade. Sua fibra de herói. E quando o comandante e comandados se encontram, a marcha vibrante e a respeitosa continência consagram um ciclo marcado por importantes missões, desafios e conquistas. O Exército me privilegiou com a possibilidade de voltar para minha terra aqui e servi por 14 anos. E aqui eu fui guri por São Gabriel, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Bento Gonçalves. Então, a gente prosseguir na terra da gente é um privilégio. O general Richard, com as pessoas que eu comentei, ele é tido como alguém de um perfil mais acadêmico e que tem algumas posições mais ideológicas que são muito à esquerda para o padrão do Exército Brasileiro. Esse é o general Richard, né? Essa visão mais à esquerda para os padrões do Exército. Já os generais Tomás e o Stumpf têm histórias que eu achei mais interessantes, pelo menos pelo que eu pude entender, né, e aprender com as pessoas com quem eu conversei. O general Tomás, vejam vocês, ele foi ajudante de ordem do Fernando Henrique Cardoso por 6 anos. Então, ele foi ajudante de ordem, se eu não me engano, por 4 anos, saiu, fez ECM, voltou como ajudante de ordem. Então ele é tido como lá dentro do comando, como o que mais entende de política, de articulação e etc. E também é tido como uma pessoa bem mais progressista. Quando ele foi comandante da AMAN, por exemplo, a academia, né, Academia Militar das Agulhas Negras, que forma os oficiais do Exército, muita gente reputa ele uma mudança na formação acadêmica, né, dos nossos militares do Exército, que hoje impactam negativamente a formação deles, umas coisas bastante progressistas para a AMAN. Vejam vocês, né, transformação do currículo e da formação dos militares, onde foi que vocês já ouviram essa agenda antes. Já o general Stumpf, ele é conhecido em Brasília, e estou falando aqui, não estou cometendo, nesse caso, nenhuma inconfidência, porque é público, todo mundo me fala isso, que ele é muito amigo de infância, né, colega do Colégio Militar, do ex-advogado-geral da União, do governo Bolsonaro, que é o José Levi Melo do Amaral Júnior. O Zé Levi era tido como alguém muito bem relacionado
com o STF do governo Bolsonaro. Ele era fazia uma espécie de meio de campo do STF com o governo Bolsonaro quando ele estava na AGU. Mas diziam que ele trazia para o Palácio, na verdade, a defesa das pautas do STF. Então ele era uma espécie de defensor dos interesses do Supremo Tribunal Federal dentro do governo, assim me contam. E ele saiu do governo Bolsonaro porque não quis se posicionar no Supremo Tribunal Federal contra as medidas restritivas que alguns estados adotaram na Covid. Então esse José Levi, pasmem, o amigo de infância, colega de colégio militar do general Stumpf, pasmem para vocês saberem qual é a função do José Levi hoje em dia. Pois é, descobri que o José Levi é hoje o secretário-geral da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Quem é o presidente? O Alexandre de Moraes. É isso. E ele falou que agora ele está descansando. Aqui é a casa que o nosso presidente está. Aí, galera, Caixa Preta B22, só para vocês saberem onde o mito está. Agora eu vou ali falar com segurança de novo. E eu vou falar que meu pai é da casa, de repente. Michele chegou, gente. Parece que a Michele chegou. Será que é a Michele? Não. Não é não. A Michele